Gente, meu povo, olhe aqui nos meus olhos. E aí, como é que você tá do outro lado? Felicidade é toda minha em saber que eu posso contar com a sua audiência para viver junto com a gente mais um programa espetacular. Um programa que é feito com muito amor, com muito carinho, com muita atenção, na dinâmica certa que fala ao seu coração, porque além de muita inspiração, a gente tem aqui temas polêmicos que são discutidos com facilidades, não é? Ainda mais também notícias, o mundo político, informação relevante, a nossa cultura também passa por aqui e o programa Olhe nos Meus Olhos é assim, feito para você com a sua participação. Através da TV no canal 25.1, eu, Renatinho, agora estou dizendo muito obrigado pela sua audiência, obrigado também pelo apoio quando você compartilha, divulga, faz uma foto agora e compartilha nas redes sociais aí, não é? Obrigado pelo carinho da audiência, você aqui na TV da gente, canal 25.1. No rádio também nós estamos ao vivo no FM, Rádio Líder Gospel 98.3. 98.3, Rádio Líder Gospel, tá na Líder, tá ligado em Jesus. Eu vou desejando um dia maravilhoso a você, quem sabe uma tarde espetacular, ou também um começo de noite lindo, até porque quem vai estar assistindo via YouTube também, porque nós transmitimos de forma simultânea, rádio, TV e YouTube, YouTube, TV e rádio. No YouTube agora quem está dando play aí, está assistindo o nosso programa em um horário que eu não sei qual é, pode ser de manhã, pode ser à tarde, pode ser à noite. Eu desejo a você um dia maravilhoso. Perfeito? Então, na TV, no rádio e no YouTube, o Olhe nos Meus Olhos com Renatinho Soares. E hoje nós temos um programa para lá de especial, porque aqui eu sempre convido os melhores convidados e você sabe disso. Nós discutimos políticas, falamos sobre vários temas, de forma muito competente. Eu faço questão de que todos os convidados que venham sejam facilitadores para a sua história, até também valorizando o conteúdo que é apresentado e dando a oportunidade de você crescer em outras áreas da sua vida. No dia de hoje, ele já esteve comigo no programa, ou melhor, no calendário de 2025, algumas vezes, e sempre que vem é muito bem recebido, e os feedbacks que eu tenho também são maravilhosos, falando sobre esse amigo que está aqui, e no calendário de 2026 é a primeira participação dele. Eu vou receber ele que fala com facilidade sobre comunicação, marketing, jornalismo, tecnologia. O nome dele é Fábio Tágira, e eu recebo com salva de palmas, dizendo seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Renatinho. É sempre um prazer poder participar do Olho nos Meus Olhos, um programa que eu particularmente gosto muito, sempre que posso estou assistindo ali pela TV da gente, 25.1, e sempre falar aqui sobre temas que interessam diretamente a sociedade, a política, a economia, a iniciativa privada, né? Tão muitas vezes tão massacrada pela coisa pública, sendo que a iniciativa privada é que sustenta a coisa pública. Sim. Então você que está em casa sempre tem uma oportunidade diária de poder se informar, de poder conhecer novos conceitos, formar opinião. Perfeito. Porque o Olho nos Meus Olhos tem esse objetivo, trazer bons debates. Eu posso dizer que o nosso programa também, quando você aparece, pode ser chamado de Olhe nos Meus Olhos News. Que coisa boa. Eu queria que você falasse aqui sobre esse período que nós estamos vivendo. O carnaval passou. O brasileiro acordou, despertou, começa a existir um novo tempo, e eu queria que você olhasse nos olhos dessa câmera aqui, ficasse atento e trouxesse essa informação. O Brasil acordou depois do carnaval? Verdade, Renatinho, existe essa máxima, né, de que o Brasil começa a funcionar pós-carnaval, o que, para mim, isso é muito triste. Eu que trabalho diretamente com as empresas, com esse movimento econômico, principalmente as empresas de pequeno e médio porte, que são as que mais empregam, as que mais desenvolvem a economia através da circulação comercial. E quando um país para 4 dias, isso sem contar os pré-carnavais, né, da vida, que também ali provocam um burburinho e muita coisa para. Claro que existe também nesse período, Renato, uma circulação econômica, gera emprego e renda, atrai turistas e se cria, sim, também uma teia de economia sendo trabalhada na cidade. Mas, no geral, as ações propriamente ditas no Brasil acontecem no pós-carnaval. E a gente consegue perceber isso. Eu sou editor de um site ligado à economia chamado ideiasemfoque.com.br. Ali nós tratamos diretamente sobre o suporte à iniciativa privada e aos movimentos econômicos. E o que a gente consegue perceber, Renato, é exatamente esse desenvolvimento, né? Esses momentos de um aprimoramento maior
das economias, das micro e pequenas economias, da geração de emprego e renda e das ações que precisam acontecer no país para que a máquina não pare. A resposta prática, então, é que o Brasil só funciona depois do carnaval. Agora também eu posso fazer uma pergunta que apavora. Logo depois desse carnaval, nesse ano tão competitivo, onde as festividades são constantes, carnaval, Quaresma, Semana Santa, daqui a pouco Copa do Mundo, logo depois eleições. Vamos falar de oportunidade? Você, como especialista em novos negócios, novas tecnologias, o que você acredita que nós, brasileiros, humanos, fortalezenses, cearenses, iremos viver com oportunidade para esse calendário tão ativo que daqui a pouco vai marcar a vida de muita gente? Olha, Renato, para quem quer crescer economicamente, profissionalmente, precisa se dedicar às áreas de tecnologia. Tecnologia da informação, inteligência artificial, programação voltada para a construção de perfis de internet. Existe uma grande carência de profissionais que trabalham com marketing digital. Muito bom. Né? As empresas estão aí à procura desses profissionais que precisam estar antenados, principalmente a juventude, né? A juventude é mais ligada a esse mundo da informação, sim, das redes sociais, dessa construção. Então, esse aprimoramento técnico nessas áreas precisa acontecer de uma forma muito forte. E aí você tem uma série de oportunidades. O próprio poder público, Renato, em Fortaleza, oferece cursos. A gente conhece ali aquela rede Cuca, sim, né? Que é um equipamento ligado à Secretaria de Juventude do município de Fortaleza, que ali tem cursos interessantes nessa área de tecnologia. O próprio Sebrae, eu tenho uma ligação e uma parceria muito forte com o Sebrae por conta do meu trabalho como jornalista e como gestor em marketing. O Sebrae também oferece cursos básicos nessa área de tecnologia, de inteligência artificial e de gestão de conteúdo para as redes sociais. Então é importante que os profissionais, que muitas vezes acham-se o seguinte, não tem emprego. Sim. Realmente a oferta de emprego não está lá muito boa não, mas para determinadas áreas da sociedade existe vaga. O que precisa é gente qualificada. Muito bom, muito bom. E aí, independente do calendário ser atípico esse ano, com Copa do Mundo e política, sim, não pode parar de buscar o conhecimento. E outra, esses dois momentos que você tocou, importantíssimos, a Copa do Mundo e a política, vão absorver muito essa mão de obra. Sim, desde a tecnologia especializada, a comunicação, como a comunicação a atuante ainda não tão moderna, porque de todos os níveis a gente percebe que a turma utiliza ainda, não é? Esses dias alguém me parou na rua e disse, você é capaz de receber esse panfleto? Eu disse, claro. E eu recebi aquela comunicação no panfleto, achei muito inteligente. E vi já que em outras plataformas da rede social, eu tinha sido impactado por um comercial do tráfego pago, que caiu na minha mão, mas não tão importante como aquele panfleto que eu recebi. Claro. E eu fiquei pensando, eu digo, rapaz, ainda existe mercado para tudo. Claro, a comunicação perfeita, por excelência, ela precisa ser desenvolvida em todos os ambientes. Tá. Eu, como consultor em marketing empresarial, eu trato os clientes, orientando os clientes nessa questão da comunicação, da rádio AM, sim, da web rádio ao plano de mídia. Muito bom. Passando pelo jornal, passando pela televisão, né, e o jornal papel, sim, que ainda existe. Mandar um abraço ao meu amigo Matos, que é seu ouvinte, ele assiste. Um abraço grande. Que ali administra o Jornal do Comércio há 35 anos. Que legal. Jornal papel. Sim. Né? Então, todas as ferramentas de distribuição de informação, de comunicação, elas precisam ser trabalhadas, né, pelas empresas, independente de qualquer do porte que essas, sim, empresas estejam enquadradas. O movimento político do mesmo jeito, não existe mandatos legislativos ou executivos que não tenham comunicação, que não estejam presentes na comunicação. Porque se eu produzo alguma coisa positiva, a sociedade precisa tomar conhecimento. Muito bom.
porque senão fica abafado. Sim, e aí eu volto mais uma vez chamar a sua atenção, a você que sintonizou a TV agora, canal 25.1, muito obrigado. TV da gente, olhe nos meus olhos, eu, Renatinho Soares, recebendo o Fábio Tardir aqui com a gente. No rádio 98.3, Rádio Líder Gospel, tá na Líder, tá ligado em Jesus, ao vivo também. E no YouTube, aqui, se você não me segue ainda, vai aqui no canal, ó, dá uma seguida, compartilha, deixa um recado, marca aí alguém, faz melhor, ativa as notificações, porque sempre que entrar uma transmissão, você vai saber que a gente está ao vivo. Faz a sua parte também em compartilhar agora o nosso programa no seu canal aí do Telegram, aí no grupo da família, no WhatsApp, que você tem, vai compartilhando, manda para todo mundo. Pega o link agora, vai no aviãozinho do Instagram e coloca para 10 pessoas, 20 pessoas e aumenta a nossa mensagem também aqui. Eu aproveito sempre, vou tirar de você muito aqui, extraindo posso dizer que um guia, um mapa para que essa pessoa avance nesse sucesso do calendário de 2026, que é ativo demais. Nós estamos vivendo esse período que antecede a Semana Santa, não é? Daqui a pouco chega o período junino, aí vem Copa do Mundo e vem política, eu já falei. A melhor hora para começar o negócio, quando é? Esse possível telespectador, ouvinte agora, deve estar dizendo, diante de tudo isso, eu espero todas essas agendas, essas programações passarem, ou eu começo a empreender agora, vivendo esse turbilhão de oportunidades? Não, tudo é feeling, tudo é momento, né? Eu costumo dizer o seguinte, que empreender no Brasil é uma missão difícil, é uma missão com muitas barreiras por conta das altas taxas tributárias que nós vivemos no país, mas quem é empreendedor, nasce empreendedor, está com aquilo no sangue, está com aquilo na mente e vai para cima. Então veja, não existe momento certo para começar um negócio. O que precisa, Renato, é exatamente conhecer o seu negócio, saber o que é que você quer empreender, o que é que você quer vender, o que é que você quer produzir. Muito bom. Que tipo de serviço você quer oferecer e organizar isso de forma ordenada, planejada, obedecendo escalas, que nós chamamos de escalas econômicas, que é a pesquisa de mercado, conhecer, saber onde é que está teu possível cliente, conhecer o teu concorrente, é importante. Precificar de forma correta é uma tarefa difícil, é precificar, dar preço ao seu serviço, ao seu produto. Mas toda essa estrutura precisa acontecer tendo como base o estudo, o foco, o planejamento. Depois criar as ações propriamente ditas da empresa, né? Fornecedor, conhecer fornecedor, definir preço, pesquisar preço desses fornecedores para poder oferecer o melhor preço final para o seu cliente e ter ali o processo que a gente chama de fidelização. Muito bom. E claro, entender que o atendimento é uma das principais ferramentas dos negócios. Você atendendo bem, você fideliza o cliente e ele se torna ali um vendedor seu. Não tem tempo ruim, não pode esperar, não né? Pode nem esperar, o sol e nem a chuva. Não existe isso no empreendedorismo e principalmente no Brasil e no ano que esse ano, você que está em casa, esse ano vai passar rapidamente. Exatamente por conta desses eventos, desses movimentos muito fortes, muito intensos. Sim. Como você bem disse, nós vamos chegar agora numa Semana Santa, que é um período do ano muito forte, inclusive comercialmente, depois festas juninas, Copa do Mundo, que o mundo para, e outro detalhe importante, esse ano vão ser 2 meses de Copa do Mundo. Rapaz. Né? Então é muito tempo de foco, é muito tempo parado, as repartições param em dia de jogos, fica todo mundo meio que ligado no desenvolvimento da Copa do Mundo. Claro, torcendo para que a seleção avance de fases. E o processo eleitoral. Não dá para ficar encantado, deslumbrado, maravilhado com esses acontecimentos e cair na distração, perdendo o time não, né? Não pode, né? Não pode. Porque são muitos fatores. Claro. Talvez agora alguém está dizendo, nossa, e como é que vai ser o meu comércio? E aí como é que eu vou fazer? E o período disso, daquilo? Não pode perder data, calendário, tem que ter uma programação. Nenhum. E quem trabalha com comércio, produtos e serviços precisa acompanhar esse movimento, tá? Obedecendo esse calendário, essas datas, se adaptando a sua comunicação a
cada segmentação dessa, a cada período, é importante que se estabeleça um nível de comunicação assertiva, que a gente fala no site, que a gente fala nos nossos artigos, sobre comunicação assertiva, aquela comunicação que vai chegar direto no seu possível cliente. Muito bom. De forma objetiva, clara, e que este cliente possa entender realmente o que é que você está comercializando. Então não existe tempo ruim. Eu escrevi ontem, para ser mais exato, um artigo que está lá em ideiasinfoque.com.br falando exatamente sobre gestão de projetos para empresas. Muito bom. As empresas, Renato, têm ali seus níveis de atuação econômica, o seu período de existência, e muitas empresas elas quebram por falta de alguns detalhes. Por exemplo, respeito ao seu fluxo de caixa. Legal. Muita gente não tem isso, não sabe diferenciar o que é o dinheiro da empresa e o seu dinheiro pessoa física. Então esse é um dos principais fatores. Não é tudo que entra dentro do seu caixa é seu, não. É seu. Um outro detalhe importante é a falta de projetos. Em que momento da minha vida empresarial eu preciso avançar? Sim. Eu preciso criar situações, criar um outro movimento, criar uma outra ação comercial, um outro serviço, um outro produto para que eu possa implantar na minha empresa. Qual é o momento certo? E quem define isso são os consultores. Perfeito. Claro, em parceria com os empresários, que conhecem o negócio de perto, mas o consultor empresarial, ele precisa ali estar presente nesses momentos de decisão da empresa, Renato, para que possa estabelecer o melhor projeto, o começo, meio e fim desse projeto e os resultados em loco para fazer crescer o seu faturamento em, no mínimo, 30%. Isso que o Fábio está falando aqui não é nada muito protocolar, assim, tipo, difícil de ser entendida, complexo. Não, gente. E nem é para grande empresa, hein? Na realidade é para todos que precisam caminhar do zero, saindo do zero a níveis de evolução. Quem quer avançar? Quem quer avançar? Organização sempre. Eu lembrei agora quando você falou do tempo ruim que não existe, eu fiz uma postagem, tá aqui no meu Instagram, que diz assim, ó, a chuva que atrapalha o vendedor de sorvete é a mesma que abençoa quem vende guarda-chuva. Não é minha essa frase. É de alguém que eu peguei na internet. E aí eu queria comunicar com a minha audiência, Renato Soares CE, aqui no Instagram. Renato Soares CE, eu fiz essa postagem. Aí eu fiquei pensando em um sentimento espiritual dessa mensagem. Porque tem gente que está reclamando da vida quando tem gente que está agradecendo só porque acordou. É verdade. Tem gente que tem mais do que o outro, mas reclama porque quer muito mais. É verdade. Quando faz uma comparação, ou no campo da internet foi perceber que alguém comprou um carro novo e essa pessoa tem um carro que não é tão novo do ano, mas é um carro que atende às suas necessidades, mas agora ela quer dar uma resposta para a sociedade, para o ego, e vai fazer essa comparação e acaba reclamando, dizendo, nossa, por que fulano de tal comprou um carro novo e eu não comprei? Eu estou trazendo de coisas populares, assim, práticas de ser entendida, mas faz muito sentido, não tem Verdade. tempo ruim. Não. A chuva que atrapalha o vendedor de sorvete é a mesma que abençoa quem vende guarda-chuva. Então, nem todos os dias foram feitos para favorecer, não é? E tá tudo bem, porque tem dia que vai ser necessário empreender um pouco mais de força, claro, outro dia que você não pode parar. Tudo é visão, né? É importante, tanto pessoas físicas, profissionais, CLT, muitas vezes a gente fala em planejamento e acha que só se aplica a empresas, né? Mas não, você que está em casa, que é CLT, que quer crescer na empresa, se planeje, se capacite, busque a formação e tenha coragem para apresentar aos seus gerentes, aos seus chefes, tenha coragem de apresentar sugestões na sua empresa. Isso faz sentido? Proatividade, essa capacidade de sempre entregar além do normal. A vez e meia tem um cara, uma pessoa, um homem, uma mulher muito boa dentro da companhia. Mas aí agora ela tem medo de apresentar novas ideias. Qual é a hora certa? Você está falando agora e fala para todos os perfis aqui. Qual é a hora certa? Ou não existe hora certa, ou não deve se apresentar. Você deve ficar fazendo suas coisinhas ali, só no padrão, e não ter coragem de avançar. E aí vai depender da consciência de cada um. Quem quer crescer precisa ter o medo como a febre do fracasso. Como é que é isso aí? Gostei. Quem quer crescer precisa entender que medo é a febre do fracasso. É um sinal que está dando. Se eu, por exemplo, vamos criar uma situação aqui. O cara é auxiliar administrativo num escritório de contabilidade, vamos supor aqui. E ele entende que um determinado processo naquele escritório de contabilidade
pode melhorar se aplicar uma determinada técnica. Que ele tem. Ele que ele descobriu, estudou, validou. que ele organizou dentro da mente e no papel, né? E no computador, organizou uma técnica que ele entende que pode melhorar. Então, ele, como quer crescer, ele precisa entregar. Mesmo não é correndo o risco do não. Não é a minha função, vou receber um não, mesmo correndo o risco do não. A gente precisa tratar o não e o medo com frieza. Muito bom. Como um analgésico lá. Gostei. Né? Esquece o medo. Se você acredita em você, acredita no seu potencial, e você tem a convicção de que aquela ação pode melhorar o seu processo, entregue. Meta as caras, tá aqui. Vá lá, mostre. Eu estou trazendo, quero ser útil, quero ser útil. Participar. Mas a sua função, a minha função é só organizar notas fiscais no escritório de contabilidade. Se eu me prender a isso, eu me acomodo, não saio daqui e passo o resto da vida reclamando. E esse processo que essa pessoa descobriu, olha aqui nos meus olhos que pode ser você, que tem algo aí que Deus lhe deu, esclareceu, clarificou a sua mente, ou você testou, validou e está de braços cruzados com medo de receber um não. Mas esse processo, ou essa iniciativa, ou essa ferramenta que você teve como ideia, pode ser a virada de chave para o grande sucesso de uma empresa que estava precisando só disso desse estralo, né? Desse toque. E esses mecanismos, eles precisam fazer parte das nossas vidas, de um modo geral. De um modo geral. Aquilo que talvez seja, não, mas isso aqui é efêmero, é tão bobo, isso aqui eu acho que não faz nem sentido. Pode ser uma grande ferramenta. Pode ser uma ferramenta que mude, inclusive, o estágio da empresa, que faça com que esta empresa saia de médio para grande porte. Eu tive durante algum tempo, quando mais jovem, aqui talvez alguém também assistindo o nosso programa e ouvindo o rádio vá conseguir lembrar. Eu fui gerente de operação da Contax, uma empresa que lá no ano de 97, 98... eu me destacava muito ali. E eu tive uma ideia, e nessa ideia eu coloquei à frente o Roberto Primo, um diretor executivo da Telemar, naquele tempo, na migração de Teleceará para Telemar, amou a ideia e me promoveu e tal, aquela coisa toda. Eu fiquei ali muito feliz com o que tinha acontecido, e depois, outros amigos, com o passar do tempo, chegavam para mim dizendo, cara, eu pensei em algo parecido, assim, tão pequeno, mas eu achava que não fazia sentido e tal, como é que é? Até isso que você acha que não faz sentido, que é pequeno, pode ser um grande fator de mudança, não é? Claro, vale a pena. Claro, agora, o que é que você precisa entender? Teve uma ideia? Estuda, planeja, pesquisa, procura iniciativas que estejam acontecendo em outras empresas, em outros cenários econômicos, em outros estados. Aí você vai compondo uma estratégia. Você vai compor uma iniciativa que aí sim você apresenta. E isso é na vida pessoal, na vida profissional, no empreendedorismo. Só funciona, Renato, se for assim, com estudo, com planejamento e com foco e com o olho de águia, com visão de águia. Eu vou fazer uma pergunta a você. Isso não é papo de coach não, viu? Não. Que eu detesto isso. Eu vou fazer uma pergunta a você. Eu tenho uma resposta e já respondi para quando fui interpelado, alguém me dizendo o seguinte, rapaz, eu tenho formação disso, daquilo, a pessoa dizendo aquilo, outro e tal, e não consegui avançar. E tem gente que não tem nem formação nenhuma e vive numa vida muito mais confortável, acertou muito mais do que eu. Você tem essa resposta? Isso aí é visão de água, é você ser obstinado. Eu conheço pessoas que têm 602 doutorados, não sei quantos milhões de especialização e vive às custas de pai e mãe. Rapaz. Mas não sabe o que é isso aí? Não tem visão, pô. Você se projeta, você estuda, você se capacita, mas se você não tiver a coragem de pegar esse conhecimento e mostrar e ir buscar as oportunidades, é mesmo que nada. Vale a pena correr o risco? Claro, se não tiver risco não adianta, você fica com esse conhecimento para si. Quem quebra a empresa uma ou duas vezes, é frustrado, acabado, tá liquidado ou ainda tem jeito? Meu irmão, se a gente for falar se grandes empreendedores como Silvio Santos tivesse desistido quando quebrou, porque quebrou várias vezes, sabe? Deus Maqueiroz, sim, meu amigo, Pague Menos, quebrou várias vezes. Então são empreendedores hoje muito bem sucedidos que continuam trabalhando, produzindo. O velho da Havan, sim, tive a oportunidade de conversar com ele, o Luciano. O cara começou, Renato, num quartinho, numa quitanda.
E ali se frustrou muitas vezes, caiu, quebrou, faliu, passou fome. E hoje o cara fatura 53 milhões por mês. Vergonha não paga a conta não, né? Mês. 53 milhões por mês. Vergonha não paga a conta. O que deixa as contas atrasadas é o medo. Medo. Se você tiver medo, não tiver olho de águia, como ensina a Bíblia, se não tiver a visão de águia, você não avança em canto nenhum da sua vida. Olha, o nosso programa aqui através do rádio 98.3, Rádio Líder Gospel ao vivo, hein, gente? Desejo a você que chegou agora um seja bem-vindo e continue com a gente, compartilhando da nossa mensagem sempre. Todo dia, no rádio, na TV e no YouTube, Olhe nos Meus Olhos com Renatinho Soares. Eu tô aqui um pouquinho rouco, me recuperando de uma crise, não é, que eu tive aí, fiquei rouco, mas graças a Deus tô voltando ao lugar, não é? De origem, a voz tá ficando boa e eu agradeço o carinho da sua audiência, também da sua paciência comigo. No canal 25.1 TV da gente, ao vivo nós estamos e no Olhe nos Meus Olhos aqui no YouTube. Hoje nós recebemos aqui o meu amigo Fábio Tágira e sempre que ele vem ao programa, não adianta fazer roteiro, nem pontuar pautas prontas. Eu não sei trabalhar assim, você sabe, você me conhece. Nós começamos aqui falando do calendário, aí viemos para um viés de empreendedorismo, dando oportunidade, sobre medo, onde os habilitados, competentes, também sofrem com essa mazela que é o medo, mas eu queria sair agora aqui e dar uma passeada lá pelo site, que é esse que traz esse mundo de informação, ideiasemfococe.com.br. Eu tenho muito prazer em abrir logo cedo pela manhã esse site, não é? Passo ali um período no meu devocional, com a minha leitura da Bíblia, com o meu louvor, e aí depois, não de forma curiosa, mas de forma procura, de pegar boas informações, eu vou ali e já disparo, apertando o clique no ideiasemfococe.com.br. Eu estou vendo aqui duas matérias que falam sobre o Ceará. Alguém assiste a gente no Brasil, fora do Brasil, em outra parte do mundo. Mas vamos pontuar agora para quem ouve a gente no Ceará e para quem ouve a gente na capital. Por exemplo, a TV aberta vai passar aqui na região metropolitana, Fortaleza, Grande Fortaleza. E o rádio, 86 cidades ouvem a gente pelo FM. A internet não tem limite. Mas tem uma que fala o seguinte: o governo do Ceará anuncia reajuste salarial e do auxílio alimentação para servidores estaduais. Então vamos abraçar aqui os 184 municípios, falar dos servidores. Esse ajuste, você fala na matéria, pode contar um pouco? É verdade, o governador Elman de Freitas encaminhou essa mensagem para a Assembleia, pautando exatamente esse aumento, né, na questão do vale alimentação e algumas questões salariais, e é importante. Claro que para alguns funcionários, eles acham que ainda não é o suficiente, porque agradar o ser humano nunca é 100%. Nem Jesus Cristo agradou a todo mundo. Mas essa iniciativa do governador ela é importante porque ela causa impacto econômico também. A partir do momento que o cidadão, o funcionário público, recebe um pouco mais no seu salário, esse dinheiro vai circular no seu ambiente econômico, no seu bairro, na sua cidade, né? Gerando um impacto no comércio, gerando um impacto no comércio ambulante, né? Ou seja, fortalece a economia. Então, todo aumento ele é bem-vindo, sim. Uma questão eleitoreira? Creio eu que não, porque são direitos adquiridos que precisam ser cumpridos e que são feitos de forma gradativa. Muitas vezes o orçamento público, Renato, ele não suporta determinados aumentos salariais, não suportam. Então precisa ser feito de forma ordenada, de forma planejada, para que se possa, mais na frente, atingir a totalidade dos direitos adquiridos. Então o governador Elman de Freitas está de parabéns, no sentido de promover esse aumento, essa inserção financeira no salário dos funcionários públicos, e a economia também ganha com isso. Muito bom, a gente continua falando ainda do eixo Ceará, agora capital, Fortaleza, 120 vagas para os cursos tecnológicos são colocadas à disposição pela prefeitura de forma gratuita. Você tem mais detalhes sobre isso? Essa ação do prefeito Evandro Leitão, ela visa atender um público específico, né, que são mulheres com alguma deficiência motora ou neurológica, mas que estão aptas a aprender. A gente falou agora há pouco muito sobre se capacitar, sobre
a oportunidade de empreendedorismo, e a prefeitura, ela, sensível a essa camada social, criou essas metodologias. Existe um departamento específico na prefeitura que trata sobre inclusão de pessoas com deficiência, uma política pública inovadora, que já vem promovendo esses avanços, né, desde o ano passado e agora, e a própria prefeitura capacita e dá encaminhamentos, né, para empresas. Muito bom. Com essa certificação, a aluna vai sair com uma certificação apta a desenvolver o trabalho de ali que ela foi capacitada. Então isso é muito importante, porque ocupa vagas de empregos que muitas vezes as empresas não têm esses profissionais, e a prefeitura dá esse impulso significativo nesse processo de formação profissional, para que aí as empresas possam captar esses funcionários. Muito bom, a gente tendo a oportunidade de falar com você do outro lado, aproveitando também para que você interaja e participe com a gente. Ô Ítalo, eu acho que tem o meu telefone aqui, se você consegue colocar no GC, você consegue ver aí, se aparece? Eu queria ver, se você conseguir colocar aqui na tela, eu vou acompanhar. Se tiver, se dá um ok, se não tiver, se me deixa livre aí. Mas é o seguinte, eu queria que você participasse também mandando mensagens, não é? Até fazendo aqui do nosso programa se tornar um porta-voz desse clamor, dessa necessidade, desse momento que você está vivendo no seu bairro, na sua comunidade, aonde estiver. Eu tive sendo chamado a atenção por uma amiga, uma pessoa disse o seguinte: coloca o teu telefone lá para você receber as nossas súplicas. Mensagens, bom, importante as nossas isso, mensagens, porque nós estamos passando por uma dificuldade aqui e tal. Eu digo, claro, eu vou abrir essa oportunidade para que as pessoas possam, então, falar também o que é que está acontecendo. Porque, de fato, nós estamos aqui e existem outras pessoas, nesse momento, vivendo situações bem adversas, bem complicadas. Eu recebi uma atenção também, um chamamento de atenção de uma pessoa que diz o seguinte: até quando é que nós vamos pagar tantas multas dentro da cidade? O que é que está fazendo? O que é que muda? Qual é o pensamento? Eu queria que você me desse uma fala sobre esse pensamento. É necessário, de verdade, a contenção com a colocação de monitores de tamanha ordem financeira para o município? Precisa? Existe, ao meu ver, existe um exagero muito grande na disponibilização, por exemplo, desses fotossensores. A educação, muitas vezes, ela só vem pela dor. E quando dói no bolso, né? Aí é uma dor insuportável. É como se fosse um remédio, né? Não é? É um remédio. Lembra do metiolate? Sim. Da nossa época, que ardia, hoje não arde mais, né? Mas a questão da indústria da multa é um negócio que vem sendo debatido há muitos anos. Entre a gestão, sai gestão, e este fenômeno negativo, ele só aumenta, né? E não está sendo diferente agora. Claro que é importante que essa mesma população que lhe cobra os canais de comunicação, sim, cobre da prefeitura, cobre dos parlamentares que estão ali na Câmara Municipal, sim, para representar-nos, né? Nós, como imprensa, Renato, como comunicadores, jornalistas que colocamos a nossa cara na TV, nos sites, nas rádios, nós temos uma responsabilidade gigantesca para com essa sociedade. Nós somos o chamado quarto poder. Sim. Muitas vezes é a partir de nós, dos nossos canais de comunicação, que essa população em casa pode ali expressar a sua indignação, as suas dores, os seus anseios. Então, essa questão específica das multas, ela precisa ser ali, diminuir esse ritmo. Na gestão passada houve aí a diminuição da velocidade em determinadas ruas e avenidas da cidade de Fortaleza. Segundo dados da AMC, os índices de acidente reduziram muito. Eu não sei, eu não posso comprovar isso. Com relação a multas, é importante que nós, cidadãos, cobremos a aplicação desses recursos. Muito bom. Porque o que a gente consegue perceber, Renato, são ruas ainda esburacadas, né? São bairros ainda sem a menor estrutura de se transitar com veículos, com carros, com motos, o próprio andando, né? E esse dinheiro que é arrecadado anualmente de uma forma muito... Deveria ser para o cuidado... Muito agressiva, porque sangra e sangra muito. A gente vai pagar o IPVA, o licenciamento do carro da gente. Tem multa, porque
90% das pessoas têm multa quem tem carro. Verdade. Então é importante que se cobre a aplicação desse dinheiro, que esse dinheiro retorne à sociedade em forma de benefício. Muito bom. Em forma de educação de trânsito. Perfeito. Né, de melhoria das vias públicas. Quem percorre a periferia como eu percorro, eu vejo verdadeiros absurdos. Sim. Asfalto, que antigamente a gente dizia asfalto Sorrisal, né? E agora não é, agora é sal de Andrews, entende? Sorrisal pelo menos demorava um pouquinho para derreter, agora não. Virou pó. Virou pó, só como a gente diz, um migué que fazem ali. Então, é importante que a população, que a sociedade, você que está em casa, você se indigne, se revolte, mas que saiba cobrar. Perfeito. E não é só cobrar na rede social, não. É ocupar uma galeria de uma Câmara Municipal, ir para lá, dizer, olha, eu estou insatisfeito com os serviços públicos, eu estou insatisfeito com a insegurança, com a saúde, com a educação. Sim. É preciso que exista melhoras para minha criança que está na escola, para mim que preciso de atendimento médico. Eu vivenciei agora há pouco, cerca de uns 20 dias atrás, Renato, eu precisei de atendimento médico numa UPA e fui para a UPA do Altra Nunes. E um verdadeiro sucateamento. Você que estava lá? Eu que fui. Parecendo qual o tipo de cuidado? Não, veja, essas viroses que estão acontecendo, eu quase morro, né? Eu tenho comorbidades, então banheiros interditados, banheiros públicos dentro da UPA interditados. Essa percepção que você teve lá, era só sua ou você ouvia de outros falando? É total. O cidadão, por exemplo, que precisava colher a urina para o exame, precisava fazer isso no banheiro químico fora da UPA. Ok? Então, veja, essas estruturas de saúde que existem para servir a população estão servindo, mas de uma forma muito desordenada, muito desorganizada, com sujeira, com quebrados, equipamentos quebrados. Então, o orçamento público existe para servir a sociedade, muito bom, a população. E se esta população que precisa do serviço público não souber cobrar isso, aí nós estamos fadados ao fracasso. Você não acha que o povo esquece muito fácil de tudo, não? Porque agora no meio de movimentos, festas, vamos lá, semana do carnaval. Pré-carnaval e carnaval. Lá vai 2 meses. Ninguém lembrou de nada. Não tinha problemática, não tinha problema de saúde, não tinha falta de medicamento. E agora já vem... Pão e circo, né, meu irmão? E agora já vem mais uma data no calendário que mexe com tudo. E aí, o povo vai ficar fazendo o quê? Pão e circo, né? Não é aquela bela teoria, como dizia Belchior, teoria... É teoria romana. De ali enganar o cidadão dando o que ele mais gosta. Por que que nós ainda, Renato, vivemos em uma economia falida? Porque o Brasil é um país que não tem jeito. Não tem jeito esse país. Não é um pensamento negativo seu? Não, é um pensamento técnico. Tá. De quem estuda isso. É uma pirâmide, existe um negócio chamado pirâmide econômica. Okay. Esta base aqui dessa pirâmide, toda ela preenchida por pessoas que vivem à custa de bolsa isso, bolsa aquilo. Eu não sou contra os programas assistenciais, longe de mim de ser contra. Sim, agora, precisa ter limite. As pessoas que estão aqui nessa base, a grande maioria do cidadão brasileiro vive às custas de auxílio emergencial, de Bolsa Família, de Bolsa isso e Bolsa aquilo. Se tivesse um crédito para que essa pessoa que recebesse as bolsas tivesse uma escala de obrigação, por exemplo, recebeu a bolsa e agora você tem que dar um expediente, você tem trabalhar, que estudar, construir, você tem que estudar, fazer alguma coisa? Esse é o caminho correto. Você está aqui na base... Ali tudo bem, no nível de pobreza extrema, tudo bem, você precisa desse dinheiro para comer. Mas a partir do momento que você tem a força, porque comeu as custas desse dinheiro, você tem que se levantar. O governo deveria pautar programas de inclusão social, econômica, de formação, de educação profissional nos períodos noturnos, por exemplo, para que esse cidadã que está nessa linha de pobreza possa se capacitar e arrumar um emprego. Olha. Saindo disso, dando a vaga para outro.
né? Sim. Saindo dessa linha de pobreza. E essa outra base da pirâmide formada pelos funcionários, né? CLT, ou funcionário público e tudo, que paga imposto. E essa outra pequenininha aqui, que são o pobre dos empresários, meu irmão. Que sofre muito. E que mantém toda essa estrutura. Então, enquanto nós estivermos aqui nessa base dessa pirâmide, com mais gente sendo sustentada pelo governo, nós não vamos crescer nunca. Vamos lá, então. Pensamento, fala, explicação do meu amigo Fábio Tárgira, ao vivo com a gente aqui na TV, no canal 25.1, no rádio, na Rádio Líder 98.3. Quem vai resolver tudo isso nesse período político, porque a Copa do Mundo não vai conseguir resolver, no período político não será a polarização, ou será? Não, olha, essa questão, deixa eu dizer um negócio, eu vou agora olhar para as pessoas, deixa eu dizer um negócio para vocês. Direita, esquerda, esse negócio não resolve problema em canto nenhum do mundo, Renato. Nada. Ideologia, conceito político só serve para intelectual, que não tem o que fazer, seja ele intelectual de direita ou de esquerda. O que resolve problema, o que poderia resolver essa questão econômica, fazer essa economia crescer, aumentar o número de empregos, pessoas capacitadas, seria projeto político de gestão. Um país que arrecada imposto de tudo. Se a gente vai comprar um piper, eu comprei um piper. Ô, Renato, eu comprei um piper. Aquele piper Tem que eu gente comprei, que não sabe nem o que é piper. Um bombonzinho verdinho. É. Aquele piper que eu comprei de, sei lá, 5 centavos, tem imposto lá. Se eu saio, for botar gasolina no meu carro, tem imposto. Se a gente vai colocar um crédito no celular, seja tudo, a gente paga imposto. Esse país arrecada, e arrecada muito, de uma forma muito violenta. E quem paga é o povo. Quem paga somos nós, que estamos ali consumindo, precisa consumir. E esse dinheiro dos impostos, ele serve para que as políticas públicas e os serviços públicos sejam executados de forma organizada e que satisfaça a necessidade popular. Meu Deus. Mas eu citei agora há pouco, Renatinho, o caso da UPA do Altran Nunes, que está lá sucateada. Sim. Ou seja, sinal de que este dinheiro público não chega no equipamento, na UPA, para ser consertada, para servir, porque o povo merece ser bem atendido, não paga a conta. Sim. Alguém disse para mim, eu vou deixar você responder o seguinte, e até referenciou, se outro país fosse viver de cobranças de taxas como o Brasil vive, o povo do outro país não aguentava. Será que os brasileiros são mais resilientes, mais capazes, ou estão dominados por isso e não se rendem para parar porque sabe que não tem jeito? Como é que é? Falta de educação. Não é super resistência, não. Não, as pessoas muitas vezes não entendem isso que a gente está falando aqui. Tá. Gestão orçamentária. Porque se entendessem, se as pessoas tivessem entendimento do que é gestão pública e orçamento participativo real, se participassem das decisões que acontecem nos seus municípios, nos seus estados, e se soubessem cobrar, dizer, arrecadou tanto aqui de imposto que eu paguei, que a sociedade pagou, por que que o meu serviço não presta? Por que que a escola tá para cair por cima do povo, como tem inúmeros casos? Cerca de uns 2 a 3 anos atrás, eu fiz um trabalho de pesquisa nos hospitais municipais, Renato. Muitos hospitais municipais caindo, as suas estruturas caindo na cabeça das pessoas. Falta isso, não é nem falta só de remédio, de insumo, não. Estrutural, Renato. Quem olhava percebia o descaso. Estruturar descaso. Falta de responsabilidade dos gestores, né? Que recebem o dinheiro e não aplicam onde tem que aplicar. Mas, claro, a ausência dessa sociedade, a ausência da população, a ausência de você que está em casa, a ausência minha, né? Consciência, né? Consciência de cobrar, né? De cobrar, olha, muitas doenças que a gente vive é por falta de saneamento básico. Sim. É porque não passa o esgoto interno na sua rua e aí acumula lixo, acumula lama, acumula todo tipo de doença. Aí o que é que acontece?
adoece a criança, adoece o adulto, vão bater aonde? Na UPA, que não tem estrutura, fica lotado, e aí não resolve na UPA, vai pro hospital público, os Gonzaguinhas da vida, os Frotinhas da vida que estão extremamente sucateados, você passa em frente, o Frotinha da Parangaba tá lá, a cor mais linda do mundo, na frente. Entra lá pra tu ver. É o povo sofrendo. As pessoas sofrendo. Não dá pra ter ideologia de direita, esquerda, centro. Não resolve. Você acha que é pelo povo ou é pelo projeto de poder? Como é que é isso? As principais ferramentas para você que está em casa avaliar um candidato, primeiro, o seu passado. Presta atenção se esse cara está envolvido em corrupção. Porque só existe uma doença no Brasil. É a corrupção. Se alguém tivesse coragem de estancar isso, a gente teria uma oportunidade de subir. Você está falando muito parecido de que um pensador falou uma vez comigo dizendo que nós não temos tsunami, maremoto, vendaval, terremoto. Os fatores climáticos que aparecem aqui são normais, colocados dentro de uma condição de normalidade, né? Mas a corrupção é um fator de maior destruição da nação brasileira. A corrupção tem um efeito talvez mais negativo do que uma tsunami, do que um terremoto, porque a corrupção ela mata de uma forma permanente. Quando o dinheiro deixa de chegar no posto de saúde para comprar, deixa de chegar na Secretaria de Saúde para comprar o Captopril e o glifagem para o diabético, e esse cara precisa amputar as pernas. Meu Deus. E esse cara adoece porque não tem remédio e ele não tem grana para comprar, ok? Então, a corrupção, ela mata, ela aleja, ela desmoraliza e ela mata o cidadão comum. Agora, de quem é a culpa disso, Renato? Da população, nós que somos culpados. Porque não existe um negócio chamado educação política. Em 2009 para 2010, eu escrevi um projeto de lei na Câmara Municipal de Fortaleza. À época eu assessorava o vereador Marcelo Mendes, e que tratava exatamente de esclarecimentos sobre a Constituição Federal e os artigos que estão lá na letra fria da lei, mas que é para servir a sociedade de forma organizada. Sabe o que aconteceu? Sim. Ameaça de morte. Tira o projeto. Ameaça de morte. Nessa época não existiam os smartphones da vida, tinha os telefones em pequenininho que a gente recebia torpedo, Renatinho. A mensagem bomba que chegava. E chegava de links de internet, na época era afinada Oi. Sim. Que não dava a referência do telefone que estava saindo. E nem do IP do computador. Então eu recebi várias ligações. Era até torpedo gratuito. Gratuito. Recebi ligações no gabinete. Vocês querem acabar com o nosso brinquedo? Querem acabar com a nossa brincadeira? Rapaz. Porque o mal político, ele não quer o povo Pode ser pautado educado. No dia de hoje, um projeto como esse? Rapaz, é interessante, né? Que aí algum parlamentar que vá nos assistir, em qualquer Câmara Municipal, né? Mas também esteja preparado, porque se naquele tempo lá o torpedo chegava dessa forma, imagina agora, né? Tu tá entendendo? Uma bomba soviética o que falta é educação. Se houvesse uma população educada, focada em entender os seus direitos e os seus deveres, nós teríamos um país melhor. Rapaz. Um serviço público mais organizado, mais estruturado para nos servir. Quem voltou? Voltou o Ítalo. E é o Ítalozão? Quanto tempo, Ítalo? Meu celular morreu a bateria aqui, eu não estou conseguindo acompanhar quanto tempo nós temos. Nós estamos faltando o quê? Quanto tempo? 40 e quantos minutos já? 47 minutos gravar? É isso? Então nós temos aqui um tempinho ainda para finalizar. Então não adianta ideologia, não adianta pensamento de A e de B. Eu não acredito nisso. É uma mudança cultural de verdade. Cultural, que vem da população pro poder, porque quem coloca essas figuras públicas é o povo, é o voto, né? Muita gente luta, democracia, não sei o que é democracia, mas tem gente que não sabe nem o que é democracia, a grande maioria do eleitor não sabe nem o que é. Eu vou agora viver o calendário já como se nós estivéssemos em 45 dias antecedendo a política, né? Que move o Brasil, e esse ano em outubro, lá no dia 4, todo brasileiro que goste ou que não goste, que tenha o título em dia ou não,
vai passar por esse processo de forma maciça, porque a televisão vai mostrar, o rádio também, as interferências ou as interrupções dentro da propaganda eleitoral política vai ser apresentada. Você vai ver os movimentos dos ativistas nas ruas, com a bandeira, não é? Fazendo aquela peregrinação, as caravanas entrando nos bairros, falando dos candidatos que nesse ano, em outubro, decidiremos o futuro da nação. Com o presidente, você vai votar. Para governador do estado também, 2 senadores do estado do Ceará serão colocados ali, deputado estadual e deputado federal. Vamos aqui para o ambiente Ceará. O que você acredita no meio desse movimento todo? Eu vou começar sobre deputado estadual. Todo mundo quer ser deputado estadual e só tem 46 vagas para o Ceará. O que você pensa? Bom, o que é que você acredita, né? Em renovação. Em renovação de 70% de uma Assembleia Legislativa. Sério? Eu acredito nisso. Você sabe por quê? Porque existem muitos parlamentares que estão ali cumprindo uma tabela, recebendo dinheiro, né? Não dão uma palavra, não apresentam uma sugestão para o governo, né? Alguns outros ocupam uma tribuna simplesmente para atacar e bater por bater e não ali pautam possíveis soluções. Porque o legislativo moderno, o legislador moderno, Renato, ele pode ter a identificação política que ele tiver. Ele está ali para servir a sociedade. Então, se ele identifica um problema no governo, o estado do Ceará é um estado inseguro, né, por conta da ação do crime organizado das facções. Vamos bater no governo? Vamos bater. Vamos dizer que o governo não esteja operando de forma organizada na segurança pública, né? Mas vamos bater oferecendo soluções. Vamos puxar essa discussão, vamos ouvir a população e entender o que essa população acha que poderia ser uma alternativa para solucionar o problema e vamos protocolar sugestões. Então tem muito parlamentar que está ali, repito, só para fazer teatro, muitos deles nem teatro faz. Você acredita que teremos surpresas na eleição para estadual? Precisa, sim, sempre tem, e esse fenômeno ele pode ser materializado de uma forma mais intensa. Tá. Nessa eleição estadual para a Assembleia Legislativa. Pode haver grandes mudanças nos cenários lá dentro, sim, porque tem um negocinho chamado redes sociais, que quem sabe operar isso aqui, larga na frente de muita gente. Sim. E tem muita gente que está fora, que não tem mandato, que opera esses ambientes melhor de quem tem toda uma estrutura de gabinete. Sim. Fato, tem parlamentares, isso pode virar uma grande ferramenta de mudança, né? Tem parlamentares na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará que não tem estrutura de assessoramento técnico, tem dinheiro para contratar, mas não contrata assessoria técnica e não movimenta os seus mandados e passa desapercebido. Esses deputados provavelmente vão fracassar eleitoralmente. E outros que estão fora, outros candidatos, outras figuras públicas que estão fora, que sabem utilizar as ferramentas, que sabem entender a necessidade popular e transformar isso num debate para soluções, esses podem ter vaga. Muito bom. Já para deputado federal, o Ceará também se agita e aí nós vamos aguardando. Vai ter renovação? Como será? Quem quer ficar? Possivelmente se acredita qual o percentual de renovação na Câmara Federal? A questão da Câmara Federal, a rotatividade ela é menor. Por quê? Geralmente esses parlamentares estão distantes dos seus currais eleitorais. São deputados federais que estão lá atuando em Brasília, atuando pelo Brasil, né, como um todo. E mantêm as suas bases eleitorais com os seus prefeitos, com os seus vereadores, disponibilizando suas emendas. Então eles trabalham com dinheiro, sim, com os serviços. Aí as emendas parlamentares, que elas precisam existir, o parlamentar ele precisa ter suas emendas para levar os serviços para os seus municípios. Eu conheço município, eu sou um municipalista por excelência, eu rodo as cidades, rodo as zonas rurais e sei da necessidade de se investir, se levar serviços públicos com qualidade. Então, essa rotatividade na Câmara Federal ela é menor.
Muito bom. Vamos aqui em 4 minutos falar sobre, será que é um bom emprego ser senador da República? Porque tá todo mundo querendo ser senador. Como é que você vê? Salário é bom, né? Salário é bom, as mordomias então... São 8 anos e ainda continua sendo, não é? Então, assim, tem muita gente querendo ser, mas muita gente sem entender o que é o debate na Casa Revisora do Brasil, que é o Senado Federal. Ali são pautadas as grandes decisões, são pautadas ali os problemas sociais do Brasil, e é por isso que tem muita gente que quer, não sabe nem debater. Mas como o salário é atrativo, né? Os cearenses aí estão caminhando e avançando em serem sabatinados pelo povo até a colocação de uma pré-candidatura que aparece, a gente vê vários nomes aí sendo falados e comentados. Cenário do estado do Ceará e o cenário nacional. Vai polarizar lá em cima e vai polarizar aqui também no governo? Polarizar aqui não. Tá. Né? Aqui existem duas vertentes políticas, o PT com o governador Elmano de Freitas, que está à frente do governo, a situação conceitual do Ciro Gomes, né? Ex-ministro Ciro Gomes, que vem aí construindo uma identidade, vem peregrinando no estado de Ceará, impulsionando esse debate político, e só existirá eleição, disputa eleitoral no estado de Ceará se o Ciro for candidato. Caso contrário, é o Mano no primeiro turno. O governo federal tem o candidato Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, Flávio Bolsonaro, vários outros nomes que aparecem. O que é que você acredita? Porque daqui a pouco está chegando. E o que é que você já vê como esse cenário sendo assinado? No cenário federal, aí sim, uma polarização ideológica, né? O presidente Lula, que está aí no poder, que deve ir para uma reeleição, apesar da idade avançada e de uma certa caduquice. E o Flávio Bolsonaro, que é filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, ainda a maior representatividade de direita nesse país, que vem com a outra proposta, né? Vem com outro debate ali. E aí sim, né, vamos encontrar polarização e muitas vezes um debate só ideológico que não vai chegar em canto nenhum. Quem tem um pouco mais de curiosidade ou quem quer saber como será esse futuro tem que acompanhar, porque lá em outubro você vai decidir de fato quem será ou quais são os representantes que você vai colocar no poder através do seu direito de votar. Eu estou muito feliz em receber você aqui, o tempo passou, meu amigo, é muito bom sempre a sua companhia e que o Olhe nos Meus Olhos News logo aconteça mais uma edição dessa aqui com você. Vamos avançar, obrigado pela oportunidade. A gente está sempre à disposição. Maravilha, você do rádio, muito obrigado pelo carinho da audiência, eu espero que você tenha sido muito abençoado, em nome de Jesus. Na TV, canal 25.1, continua na programação, não desliga. E no YouTube, a hora que você quiser, é só dar o play aí e acompanhar a nossa programação. Um abraço, fica com Deus e a gente se encontra. Tchau, tchau, minha gente.